Olá, você está no canal Tutor MetaTrader. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma combinação explosiva, cara. Uma combinação muito boa que você utiliza apenas indicadores gratuitos aqui no TradingView, ou seja, você não precisa pagar nada. E tem uma confluência excepcional, ou seja, é uma daquelas configurações, digamos, um daqueles setups que você tem que conhecer, cara. Então, assim, ó, depois do vídeo de hoje, eu tenho certeza que você vai querer usar essa combinação aqui, que é um setup muito assertivo e fácil de trabalhar também. Qualquer pessoa pode estar trabalhando. Você pode usar em qualquer modalidade que você queira, né? Pode usar com opções binárias, com Forex, com cripto, enfim. Você escolhe aí o que você quer utilizar, certo? E são indicadores que são bem fáceis à leitura também. Você pode usar em qualquer time frame que você queira. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que depois do vídeo de hoje você vai querer usar essa combinação aqui. E se você estiver chegando hoje no canal, não se esquece. Se inscreve, deixa o like, compartilha o conteúdo com os amigos, hype o vídeo aí se aparecer para hypar. E não esquece de ativar o sino, porque senão o YouTube não te avisa dos vídeos novos, tá bom? Então, bora lá para ver como é que funciona essa combinação explosiva de indicadores aqui do TradingView, que eu tenho certeza que você vai querer conhecer e vai querer utilizar, e depois desse vídeo você vai querer usar. Bom, como sempre, então, eu vou explicar os indicadores, vou mostrar como eles funcionam, depois eu mostro como você os encontra e qual é a configuração. Tem umas configurações bem importantes aqui, então fica até o final do vídeo para você entender. Bom, vamos lá então. Começando aqui, a gente tem dois indicadores muito bons aqui, certo? Um que ele mostra supply and demand, né? Ou seja, é um indicador que mostra zonas de suprimento e demanda que, grosseiramente falando, nada mais são que zonas de venda e de compra, tá? Tem muito mais coisa. Se você quiser conhecer aí a respeito e mais a fundo sobre supply and demand, dá uma pesquisada aí para você aprender. Eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. Mas basicamente, tá falando bem basicamente, para você entender, são zonas onde você vende e compra também, tá? Então, unindo as mostragens de zona de supply and demand aqui em cima, mais esta suavização que esse indicador aqui embaixo dá, mostrando um gráfico extremamente suavizado do que está realmente acontecendo no mercado, que usando esse indicador aqui embaixo a gente vê claramente as movimentações do mercado, que ele diminui bastante os ruídos, né, do mercado e mostra com barrinhas. A gente consegue, com a confluência dos dois, pegar sinais muito bons. Então, como é que funciona? Sendo bem direto e específico. Ele dá os sinaizinhos de supply and demand aqui, né? SZ significa supply zone, né? Ou seja, zona de suprimento. E DZ significa demand zone, ou seja, que, como eu falei, nada mais são que zonas de compra e venda, tá? Então, como é que vai funcionar isso daqui? Lembrando que é só uma sugestão de uso. Você usa como e quando você quiser, tá? Você espera ele dar o sinal aqui, que nem nesse caso ele deu um sinal de SZ, Supply Zone. Aí você espera para ver se a vela vai estar vermelha também. E aqui embaixo você olha para ver se o gráfico aqui embaixo vai estar vermelho também. Ou seja, as barras aqui embaixo estarão vermelhas. Se esses requisitos forem preenchidos, você entra com uma operação para baixo, tá? Aí você escolhe se quer trabalhar com operações rápidas de opções binárias ou quer trabalhar com operações mais longas aí de Forex, cripto, enfim, fica a seu critério, tá? Da mesma forma, você vai procurar por demand zones, ou seja, zonas de alta, ou seja, zonas de demanda de zona, tá? Que nem aconteceu aqui, ó. Se preencher, a mesma coisa, só que é o inverso. Se preencher os requisitos, ou seja, deu o sinal de demand zone, a vela está verde e aqui embaixo estiver verde também, você entra para cima. Como nesse caso não preencheu os requisitos, então nós não entraríamos nesse sinal aqui. Ó, deu um sinal de SZ. SZ, vela vermelha, aqui embaixo está vermelho também, ok, podemos entrar. Ó, deu um sinal de DZ aqui, né, Demand Zone. Estava verde aqui, está verde aqui também, ok, poderíamos ter pego aqui, tá? Então você vai olhando as zonas aí para ver qual é o melhor. Lembrando que eu estou em time frame de 1 minuto, tá? 1 minuto sempre oscila mais, então vai dar mais sinais. Pode ocorrer erros, ou seja, pode dar losses, né? Luzes, né? Então tenha isso em mente, tá? Aqui time frames baixo, ele dá sempre mais sinais. Ó, deu um sinal de DZ aqui, vela verde, verde aqui embaixo, dava para pegar aqui, tanto para a próxima vela quanto para a tendência. Ó, deu verde aqui, vela verde, verde aqui embaixo, pode pegar, tá? Vamos ver em time frames maiores aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver em 5 minutos. Deixa eu puxar lá.
Vamos ver os sinais. Sempre olhe todos os time frames para ver qual que está mais assertivo, certo? Não existe padrão no mercado financeiro. Ó, aqui preencher os requisitos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ó, DZ, vela verde, aqui tá verde também, dá pra gente pegar para cima. Vamos ver aqui. Ó, aqui dava para pegar também. Aqui dava para pegar também. Deixa eu ver aonde mais. Aqui dava para pegar também. Uma tendênciazinha baixa, mas dava para pegar. Vamos ver em 15 minutos. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui dava... aqui não era muito bom porque o gráfico aqui ele deu uma reversão, né? Então não daria muito para pegar nessa parte aqui. Aqui dava para pegar. Vamos ver. Eu não pegaria aqui também porque ó, não deu uma constância aqui, então eu não pegaria aqui. Vamos ver. Aqui com certeza dava para pegar. Então assim, ó, você vai usando e olhando o gráfico e vai olhando para ver quais são as melhores oportunidades para entrar. Vamos ver gráfico dos bancos agora, de um dia. Vamos ver como é que se comporta em um dia. Ó, um dia pode ver que tem bem menos sinais, né? Bem menos sinais, né? Porque esse aqui é uma combinação para você usar realmente mais vamos dizer, time frames menores, tá? Time frames menores, ele é mais recomendado, né? Mas pode usar também com time frames maiores. Então, como você viu, tem menos sinais em D1, né? Que pode estar ocasionando pelo fato do dia de eu estar operando aqui, né? Mostrando para vocês do time frame também, ou das notícias, enfim, que acontecem também, que pode ocasionar. Tem várias variáveis. Ó, M5, vamos dar uma olhada num outro ativo. Vamos mudar hoje, vamos botar um cripto hoje aqui pra gente ver. Vamos botar um Bitcoin da vida aqui. Vamos ver como é que o Bitcoin se comporta. Ó, aqui podia ter pego para cima. Vamos ver em 15 minutos, que Bitcoin tem que olhar de 15 minutos para cima. Ó, aqui poderia ter pego para baixo, quer dizer, não muito, né? Na verdade eu não pegaria aqui, porque ó, tá quebrando o sinal aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, aqui dá para pegar para cima. Aqui até dava aqui, ó, deu dois sinais. Sempre olhe as barras aqui embaixo para ver se tem uma constância, tipo que nem aqui, ó. Deu uma verde, outra verde e aí ele deu sinal. Pô, legal, tá vindo constância verde, deu sinal aqui, então dá para pegar, né? Agora quando tipo ele quebrar aqui embaixo, deu uma vela, deu uma barra verde, deu outra vermelha, deu uma verde, né? Então, ou seja, deu espaços, né, buracos, aí quer dizer que tá o mercado oscilando muito, né? Daí não é legal. Ó, que nem aqui, por exemplo, ó. E quanto mais forte também, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, ó. Quanto mais forte forem as barras aqui, mais forte é a tendência, tá? Então dê preferência sempre também para quando ele der barras assim, ó, constantemente fortes, ó. Pode ver que tá forte, né? Aí quer dizer que o sinal tá forte para aquele lado. Ó, que nem aqui, ó. Por exemplo, o sinal aqui, ele deu um sinal forte aqui, mas anteriormente estava meio fraco. Ó, aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui, ó, tá meio fraco, deu constância, mas oscilação. Ó, essa aqui não deu sinal aqui em cima, mas olha que lugar bom para pegar aqui, ó, constância vermelha aqui. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou saber qual vai ser? Olha a constância, ó, né, para a ponta do gráfico. Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Bom, saber o que vai acontecer ninguém sabe, só Deus sabe, né? Mas olhando aqui, o que você pode ver aqui? Ó, deu uma constância vermelha de força aqui, ó, para baixo, tá vendo aqui, ó, um para baixo, mais um para baixo. Quais são os momentos que você pode pegar a operação? Pode tanto esperar ele dar o sinalzinho de SZ aqui, como pode também, se não quiser esperar, pode pegar já para a próxima vela aqui, porque ele já confirmou uma baixa, já confirmou outra baixa forte. Então quer dizer que ele tende a cair aqui, tá? Deixa eu voltar para 1 minuto lá. Ó, 1 minuto, olha só a diferença aqui, ó. Deu sinal aqui, aqui tava meio fraco, mas olha aqui, ó. Deu sinal forte lá embaixo e queda. 1, 2. Ó, então poderia ter pego já aqui tranquilamente. Estão vendo como é legal? Então você vai olhando o gráfico e vai analisando. Olha a constância aqui, meu Deus do céu, olha a queda que deu aqui. Então você vai olhando a constância e quanto mais barras tiverem aqui embaixo da mesma cor sendo forte, melhor e mais forte é o sinal. Bom, os indicadores que eu estou utilizando então são esses daqui. Você vai digitar demand e coloca um E, que é um E de símbolo aqui, tá? Não é E nem AND, é um símbolo, tá? Símbolo de E, certo? Demand and supply zone do Mutu S, certo?
E aí o de baixo lá você vai digitar assim, ó, back quant, e vai pegar esse aqui, ó, Kalman Rule RSI de back quant do back quant, tá? Aí nas configurações você vai colocar a seguinte configuração, ó. Coloque essa configuração que eu coloquei aqui, se você quiser deixar com esse setup, se não você pode deixar com o padrão que ele vem. Aqui pode desligar, certo? Aqui no ATR Range você coloca 15, no Explosive Candy você coloca 85, tá? Dá um OK. Aqui embaixo você coloca fechamento, Measure Noise 1, né, que é o ruído que eu falei, que ele filtra o ruído. Tempo gráfico aqui é o seguinte, ó, eu coloquei 1 minuto, tá? Se você quer que ele puxe o tempo gráfico que está ali em cima, você pode deixar gráfico. Eu deixei 1 minuto para explicar aqui, para mostrar como é que ele faz as oscilações. Mas se você quiser deixar o tempo gráfico aqui como gráfico, pode deixar também, não tem problema nenhum, tá? Aqui embaixo dá para desligar essa input aqui. No estilo, aqui você pode deixar tudo igual como está, tá? Dá um OK. E aí ele vai ficar com esta cara aqui, ó. Se deixar gráfico lá, ele vai alterar conforme o gráfico, time gráfico que você estiver, ó. Estão vendo aqui? Então ele vai puxar o gráfico lá. Eu deixei 1 minuto para ser mais rápido, tá? Mas você pode deixar em gráfico se você quer que ele puxe o gráfico. Até para quem está começando, eu recomendo deixar em gráfico, que eu acho que fica melhor, né? Fica mais assertivo também, tá? Então esse foi esses foram os indicadores de hoje. Se você gostou do vídeo, gostou da combinação e do setup, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o conteúdo, hype o vídeo. Não esquece de ativar o sino, senão o YouTube não te avisa dos vídeos novos, tá bom? Valeu, obrigado e te vejo no próximo vídeo.